Gente, bem-vindo a mais um Screencast. A gente está aqui hoje para falar de um tema extremamente importante e relevante, que são os potenciais do nosso interior do estado, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui a BMP por ter montado, né, esse painel, que é um painel extremamente importante. Agradecer a Zygon por ter trazido aqui o Screencast para a gente. Meu nome é Alex Gonzalez, diretor comercial da Record Bahia. E eu estou aqui com duas pessoas que são, assim, outro golaço da BMP, por ter convidado esses dois aqui, porque sabem tudo de interior, né? E vivem na pele, viveram e vivem na pele o que é o interior e exatamente quais são os potenciais do nosso interior. Eu estou falando aqui do André Mascarenhas, né? Ele é o sócio dono da Arte Capital, uma das maiores agências de feira, presidente do Sinapro, então saca tudo de todas as agências aí pelo interior também. E com a Maria, do Corujão, né, uma empresa que a gente sempre encontra, sempre, literalmente, sempre encontra, né? E tem um case extremamente interessante que eu vou com certeza querer ouvir um pouco mais aqui. O interior do estado, ele participa intensamente da nossa vida, mesmo sem a gente saber, né? A gente sabe disso. Dizem que a Bahia é um país, né? Diz que a Bahia é do tamanho da França. E, obviamente, a Bahia é o interior do estado. A capital é uma coisa muito pequena. E, muitas vezes, a gente não acompanha o que está acontecendo no interior, né? O que está sendo produzido no interior, o que está sendo desenvolvido no interior. Então, vamos tentar conversar um pouquinho aqui com o pessoal que está lá, né? Que está desenvolvendo, que está criando no interior, para a gente poder entender um pouquinho mais. A gente tem aí a inovação acontecendo no interior. Outro dia eu soube que tem fazendas inteligentes lá para o lado de Barreiras, praticamente tocadas remotamente. Então, assim, energia limpa para todo lado, até com algas agora, o pessoal tá mexendo para fazer energia limpa, para produzir hidrogênio. Então, assim, eu queria ouvir um pouquinho. Mas, para começar, eu queria ver, assim, uma pessoa que sentiu na pele, com a Maria do Corujão, como foi ser empreendedora no interior, como é ser empreendedora no interior, né? E quais são, de fato, os caminhos que você está vendo, não só para o Corujão, mas ali naquela região, ou até uma expansão, como um case do Corujão que começou em um formato, entendeu as demandas, né? Se reinventou e muito praticamente deve se reinventar novamente, né? Eu queria ouvir um pouquinho, Maria, desse case, né? E como uma empresária que aproveitou o potencial do interior. Primeiro, é um prazer, né, estar aqui junto com vocês, um agradecimento especial à BMP. Na verdade, empreender é sempre difícil, né? A gente está todos os dias aprendendo. Com o Corujão, nós iniciamos como uma distribuidora de bebidas 24 horas, porque enxergamos a capacidade de Feira de Santana, em pleno boom imobiliário. Feira de Santana não tinha noite, né? Tudo fechava muito cedo. E com o crescimento do boom imobiliário, o que foi que a gente notou? As pessoas estão construindo a sua área gourmet e querem aproveitar esse espaço. Então, com isso, a gente montou essa distribuidora, a primeira distribuidora 24 horas. Eu falo sempre que a gente jogou a chave fora e não fecha nunca. E, a partir daí, nós começamos a ver no nosso cliente as dores de cada um. E a cada dor que o cliente contava, a gente tentava sanar de alguma maneira. Eu digo sempre que o maior caminho que a gente segue é na escuta ativa, de fato, do nosso cliente. Então, o Corujão, ela tem, eu chamo de bebê, porque são só 9 anos de história, é uma empresa muito nova, de jovens também, jovens ousados, que às vezes arriscam e nesse arriscar é que a gente aprende. Então, assim, todos os dias a gente está tentando, através dos nossos colaboradores, colocá-los na frente da nossa marca, né? Fazendo com que eles sejam... Porque, assim, quando o cliente chega, ele não vai ver nenhum de nós, possivelmente, no chão de loja, apesar de a gente estar lá todos os dias. Tem hora que a gente está, assim, no piso de loja, mas quando o cliente ele vê minha marca em um outdoor, na TV, em qualquer outro lugar,
a primeira realmente pessoa que ele vai ter o contato é o nosso cliente, é o nosso colaborador. Então, a gente sempre coloca esse nosso colaborador à frente de tudo que a nossa marca faz. E a gente teve uma porta muito aberta, né? Quando a gente começou com a distribuidora, a gente não sonhava em se tornar supermercado. Por mais que a gente faça estudos do que a gente vai empreender, no meio do caminho a gente é surpreendido. E tivemos a oportunidade de começar a trabalhar com alimentos 1 ano depois da nossa distribuidora. E topamos o desafio, né? E esse desafio foi crescendo. Hoje somos 9 lojas. Estamos agora já partindo para na tentativa, né, já da franquia, validando a franquia para que de fato a gente consiga uma expansão para a nossa marca. O interior ele traz muitas possibilidades, né? Você olhar de fato para o lugar onde você está e você saber que ali você pode florescer. E o interior da Bahia ele traz isso para a gente, né? A gente dentro da nossa empresa a gente buscou também os pequenos agricultores para estar lá dentro com uma seção que é Sabores da Nossa Terra. Então, valorizando, de fato, quem é da nossa terra, do interior, trazendo novidades para pessoas que não têm oportunidade, de repente, de ter uma renda ali fixa, certa, mensalmente. Então, a gente trouxe também isso para dentro da loja. E a cada dia a gente vai tentando inovar, sempre escutando o nosso cliente, que é o maior norteador do nosso desenvolvimento. Eu ia perguntar para você sobre a sua avaliação em relação, porque eu sei que o Corujão já está em Salvador, já veio para a capital, estamos com 2 lojas aqui em Salvador. Eu ia te perguntar sobre a sua avaliação em outras cidades, porque a gente tem cidades extremamente importantes, né, que estão em franco crescimento também, negócios que estão vindo para cá, muito provavelmente vão potencializar novas regiões, né? Mas você já me falou que já está pensando no formato de franquia, então a gente já entendeu. Estamos validando. A gente já entendeu aí essa resposta, tá? Outra coisa que eu acho interessante que você falou é a questão dos microempreendedores, né? Do empreendedor, às vezes da agricultura familiar, né? Que isso tem que ser observado muito de perto. E eu queria perguntar para o André, que entendo que corre muito pelo interior do estado, né? Eu acompanho o seu trabalho também com os eventos do Sinapro, dialogando com as agências. O que é que você encontra hoje, André, de maior destaque na inovação, novas empresas, novos desenvolvimentos, não só no campo da comunicação, mas também de outras empresas, porque a gente tem algumas empresas aqui na capital e até em outras cidades do país que a gente já tem conhecimento muito por conta da comunicação. Então, você tem uma TU, você tem uma Reconflex, né, que são clientes, são empresas que já divulgam suas marcas, né? Mas a gente sabe que tem outras tantas que não estão no mainstream, né, que têm trabalhos extremamente relevantes e que nem sempre chega, né? Eu queria entender se você tem aí um leque de inovações, né? O que está acontecendo, no seu feeling, o que está acontecendo pelo interior do estado que vale a pena a gente destacar aqui, primeiramente? Veja, o que nós fizemos no Sinapro? E isso não começou agora na minha gestão, eu fui vice-presidente em 3 gestões antes disso, e a gente começou a tratar a Bahia de uma forma mais, vamos dizer, diversificada. Como você disse, nós temos um estado do tamanho da França, do tamanho de um país, né? E é um estado muito diverso. A realidade de Barreiras é completamente diferente da realidade de Feira de Santana, que é o interior, e Vitória da Conquista, Itabuna. Então, é um estado realmente que aqui dentro se encontra realidades muito distintas, né? O que acontece? A gente dividiu a Bahia em regiões e colocamos delegacias regionais do Sinapro em cada região. E o que a gente vê é que as necessidades, as dores, as ambições daquelas regiões são muito diferentes dentro do próprio estado. E Salvador é uma bolha à parte, tá? O que a gente tem notado, aí não só na Bahia, mas é uma transformação muito grande no nosso mercado de comunicação. Você explodiu a quantidade de canais de comunicação por onde você pode falar, o digital contribuiu muito com isso, mas não fica só nisso. A pandemia acelerou processos, então tudo que vinha acontecendo
do e-commerce ao home office e que vinha lentamente acontecendo, que aconteceria de forma inevitável, passou-se a ter que se acelerar isso por uma questão de sobrevivência e transformação. Em 2 anos, você mudou o que mudaria em 10. Isso trouxe muitas oportunidades e muitas dificuldades. Maria colocou bem, o empreendedor brasileiro, ele não é fácil. Não é à toa que um dos grandes produtos de exportação do Brasil sempre foram os executivos brasileiros, né? No meio dessa coisa toda, e uma coisa positiva no nosso setor de comunicação é que nós não temos barreiras geográficas. Se já não tínhamos antes, agora temos menos ainda. Então, a Arte Capital é uma agência que funciona em feira, e a gente conseguiu montar ali hoje uma equipe que é muito mais de feira do que de fora, mas a nossa área de atuação não se restringe à feira. Então, acredito que hoje a gente deva ter em feira, sei lá, em torno de 20%, 25% do nosso faturamento, e atuamos muito forte em São Paulo e Brasília. Isso no privado, não é nem público. Quando a gente fala Brasília, né, daquela... E a gente abre também fronteiras para fora, da Bahia para fora do Brasil, quando você começa a enxergar que as oportunidades não precisam, não podem, não devem e não podem estar mais restritas a fronteiras geográficas. Aconteceu um fato muito interessante na pandemia com a gente, quando a gente estava entrando em Portugal, aí já com outra empresa nossa, nós temos, a Arte Capital faz parte do grupo empresarial que eu dirijo. A gente estava indo para lá na área de incorporação imobiliária. E nesse caminho, um amigo português me pediu para receber aqui no Brasil um grupo de empresários portugueses que são aceleradoras de startups. Eles são uma grande aceleradora de startup europeia, deve estar entre 5 maiores da Europa, e estavam vindo para uma rodada de negociação aqui no Hub Salvador. E daqui iam para Porto Alegre. E eu os recebi aqui, mas só a gente almoçou aqui no Trapiche, dei uma volta de lanche aqui na Baía de Todos os Santos, e eu fui entender o que era o negócio dele. E quando ele explicou o que ele vinha fazer no Brasil, eu falei, rapaz, só tem um erro de negócio, um erro estratégico no seu negócio, no seu plano de negócio. Isso qual é? Eles atuam em toda a Europa Ocidental, Estados Unidos, China e Emirados Árabes. E precisavam fazer um tripé entre Europa, Estados Unidos e Brasil. Tá? E é uma empresa que surgiu da fusão do MIT com o Instituto Europeu de Ciência e Tecnologia. Daí surgiu a BGI, a Belgian Global Innovator. Eles queriam atuar no Brasil. Eu disse, você tem um erro grave só um no seu plano de negócio. Isso qual é? Eu disse, você não pode entrar no Brasil para São Paulo, você tem que entrar para a Feira de Santana. Aí ele falou, como é isso? E aí eu expliquei o que era a Feira de Santana, que era uma mini São Paulo, que ficava no interior do Nordeste, e que a gente fazia essa ligação toda, e que era um entroncamento rodoviário, que ele teria menos dificuldades entrando por feira do que por São Paulo, apesar de ser um grande conglomerado europeu. Ele seria mais um negócio em São Paulo, e eles tinham medo de 2 aspectos muito peculiares do Brasil, que era a insegurança jurídica e a burocracia. E eu disse, olha, a gente pode te ajudar nas 2 coisas. A gente pode investir aí, eu falo da nossa empresa, né, da Casa Nobre, que é outra. Eu posso investir no CAPEX, eu só quero alugar para vocês. Então, eu vou correr o risco por vocês. E a insegurança jurídica, a gente pode chamar a prefeitura para uma PPP e a gente faz um negócio e vai quebrar essas arestas. Eles podem ter interesse em ouvir essa proposta. No dia seguinte, eu trouxe o prefeito de feira, almoçamos aqui com eles, daí fomos para Lisboa, ele conheceu todo o projeto lá. Lá eles têm um hub de tecnologia dentro da Universidade de Lisboa. E aí, daí surge esse projeto e eles entram no Brasil, não mais para São Paulo, mas para Feira de Santana. Isso começa a acontecer efetivamente em 2024, porque pegamos 2 anos de pandemia no meio. Mas a pandemia acelerou muito o processo, ao invés de atrapalhar, né? Foi formado na Europa um grupo de pensadores, com 40 pessoas aproximadamente. O CEO da BGI participava desse grupo, esse grupo pensa a Europa pós-pandemia. Então, muitos dos processos de aceleração do negócio foram desenvolvidos no Brasil, o diretor financeiro dele no mundo muda para cá e mora 1 ano em Feira de Santana, Ricardo Nunes, e a gente pôde acelerar muito o processo do Brasil, embora não pudesse começar fisicamente a atuação, porque eles tinham muitas demandas na Europa nesse processo pós-pandemia, e começa em 2024. Então, isso trouxe para a feira, e não para São Paulo, e não para Salvador, esse investimento, essa parceria, e focado não só nas características e nas oportunidades do interior do Estado, mas mostrando que essa questão das barreiras geográficas não existem mais, o que existe são oportunidades, o que existe são pessoas, o que existe são sinergias, enfim. Daí a gente nota a importância e a participação do interior, que não precisa se restringir mais ao nosso Estado, e que é muito importante para o desenvolvimento do nosso Estado. Realmente a Bahia é o interior do Estado. Exatamente, a Bahia, de fato, é o interior do Estado, e Feira, de fato, é um grande hub, né?
Feira Vou não puxar dá a para sardinha para explicar. feira, não, mas feira é um grande. Se a gente for explicar a feira, a gente não vai mais estar falando do interior do estado. Está falando de um retrato do Brasil condensado ali, e dali você consegue. Como você é um grande entrocamento rodoviário, o que acontece? Dali passa tudo para todo lugar e muita gente boa fica. Tá? E para o bem e para o mal também fica gente que não está. E dali você tem um retrato do Brasil como você tem em São Paulo. É a mesma coisa, é muito parecido, só que a gente está no Nordeste. Então, assim, é um bom exemplo você citar a feira quando você fala do interior, porque ela está entre a capital e o interior, ela é a porta de entrada para o interior, ela é a única porta de saída para Salvador que não é pelo mar, né? E ela é a porta de chegada de todo o sul, sudeste, norte para o Nordeste. Sem dúvida, sem dúvida. E acho que falta, e aí vem aqui uma provocação, falta a venda disso, né? A Bahia precisa vender a Bahia e o interior da Bahia, principalmente, para novos empreendedores. A gente sabe que tem muitos empreendedores aqui, mas olha o que você está me falando. A gente tinha um grande projeto que ia cair em São Paulo e acabou saindo via feira, né? Mas se não fosse a sua atuação, a Bahia tinha perdido esse negócio. Com certeza não teria nem começado. Tá? Semana passada, a gente fez uma coisa muito, muito positiva para o nosso mercado de comunicação, de publicidade em particular. A gente trouxe de volta para a Bahia, e eu já como presidente do Sinapro, o ENAPRO, que é o Encontro Nacional das Agências de Propaganda, que há 13 anos não acontecia aqui. O que acontece? Eu estava numa reunião em São Paulo com os presidentes de Sinapro, do Brasil inteiro, e participando de uma reunião da FENAPRO, de diretoria da FENAPRO. E aí, o que eu coloquei para eles? Eu disse, velho, a gente tem que sair de São Paulo. A gente tem que voltar para a Bahia. A Bahia sempre foi um celeiro cultural, um celeiro de criatividade, sempre foi uma referência na propaganda baiana, que é uma referência de propaganda brasileira, está entre as 3 melhores do mundo. Por que a gente não volta para a Bahia? E aí fizemos aqui na Bahia, de quinta a segunda da semana passada, quinta, sexta e sábado, muito conteúdo, muita interação, e na segunda, a primeira reunião da diretoria da FENAPRO aqui na Bahia. Saímos de São Paulo e viemos para cá. E daqui a gente trouxe, dos 19 presidentes de Sinapro do Brasil, a gente trouxe 16 para cá. E passando esse dia todo em Praia do Forte. Até sábado, meio-dia, trabalhando. Sábado de tarde, domingo, a gente confraternizou. E segunda-feira começa a trabalhar de novo, já em outra vertente, aí uma reunião voltada para mercado, preocupada com as soluções do nosso mercado, e reforma tributária, etc. E os outros dias de muito conteúdo. Diverso. A gente trouxe coisas que não tinham muito a ver com propaganda, mas que abria a cabeça de todo mundo. E aí abrimos com uma homenagem a Zé Linhares, que foi um grande baiano, um grande brasileiro, chamado Pai do Aldó, e encerramos com a homenagem a Duda Mendonça, que foi um dos publicitários baianos que levou a nossa propaganda para o mundo inteiro. Tá? Alex Aglarini fez a curadoria do evento, é um cara importantíssimo no processo do Festival Internacional de Cannes, faz com a gente quase que todo ano o Cannes Lion também, que é um evento voltado para estudantes, que é muito importante aqui na Bahia, e ele está falando, André, quando a gente chega em Cannes, o brasileiro é reverenciado. E os baianos têm muita importância nesse processo todo. Então, daqui, se a gente for citar os publicitários baianos que levaram a Bahia lá para cima, a gente não para mais. E, de repente, esses holofotes não estão mais voltados para a Bahia e o mercado publicitário baiano vai empobrecendo e vai encolhendo sem a menor necessidade. É como você falou, tem muita coisa bacana surgindo, tem muita coisa forte, tem muita empresa que precisa se mostrar para que as coisas aconteçam, falta muito pouco para isso. A ideia nossa em trazer o ENAPRO para cá foi novamente voltar as atenções do Sul e Sudeste para a Bahia. E eu duvido que esse pessoal queira fazer mais reunião de terno e gravata lá em São Paulo. Todo mundo de bermuda e sandália, 5 dias em Praia do Forte. Eu tenho certeza disso. E tenho certeza que o pessoal que veio de São Paulo para cá, quando tiveram acesso a algumas iniciativas daqui da Bahia, do interior da Bahia, ficaram de boca aberta. Eu tenho certeza disso. A gente fez muito network lá e muita geração de negócio também. Tá? Não só com São Paulo, mas porque vieram os presidentes do Brasil quase todo e vieram agências de outros estados. E muita gente perdido no que a gente tem ainda para entregar, achando que a Bahia já foi. E a Bahia está daqui para frente, cara. Exatamente. A gente continua com muita gente boa, com muito potencial, mas em determinado momento a Bahia resolveu se esconder. Não sei por quê, mas aconteceu. E não tem por que continuar assim. A Bahia... Eu não preciso falar, a gente está na Bahia, né, falando para muitos baianos, mas a Bahia sempre foi grife na comunicação. Né? Uma campanha feita por uma agência baiana, uma campanha feita por um publicitário baiano, era grife. Né? E não estou falando só de Salvador. A gente tem agências de grande potencial e negócios de grande potencial no interior. Grandes iniciativas de inovação no interior também. E acho que a gente precisa voltar a fazer isso.
E para voltar a fazer isso, a gente precisa vender a Bahia. Por isso que uma iniciativa como essa da BMP é tão importante para a gente mostrar que, de fato, não só Salvador, mas o interior do estado está aí, está pronto, né? Tem potenciais. A gente tem 2 exemplos aqui mais do que claros, né, do que o interior pode criar para a Bahia, e acho que a gente precisa sim vender isso. Outro ponto que eu queria discutir com vocês é sobre a questão do profissional. A gente, com a pandemia, a própria pandemia, facilitou muito o deslocamento dos profissionais, né? Então, é muito sabido que o interior do estado, muitas vezes, concede, né, uma qualidade de vida melhor do que nas grandes cidades. E isso também não deixa de ser uma oportunidade, né? E eu queria ouvir um pouquinho vocês em relação à identificação desses profissionais. Como é que está isso no interior do estado? Se a academia do interior do estado está sendo desenvolvida, se as faculdades estão desenvolvendo, esses profissionais que estão chegando, e os profissionais de fora estão indo para o interior, como é que está funcionando isso? Primeiro no Corujão, depois na área de comunicação. Eu queria ouvir vocês. Mais na parte de comunicação, a gente tem grandes potenciais. Em Feira de Santana, a gente tem faculdades excelentes. E tem uma gama de profissionais que está vindo aí que tem muita criatividade. Na nossa parte, mais da área supermercadista, a gente pega muita gente que está no interior, de fato, né? Que está ali levando para o mercado, mas em cada lugar que a gente chega, a gente sabe e entende a importância de ter o entendimento do mercado. Então, quando a gente veio para Salvador, a nossa equipe de Feira de Santana veio fazer o treinamento, mas nossos profissionais são 100% Salvador. 100% Lauro de Freitas, 100% Salvador. Por quê? Porque, como o André disse, Salvador é uma bolha. Feira de Santana, apesar de ser vizinha, são realidades totalmente diferentes. Então, para a gente entender o mercado, nada melhor de quem está, de fato, vivendo ali diariamente o mercado. Então, nossos profissionais de Salvador são todos daqui, e os de Feira de Santana e região. Ok. Na avaliação mais focada agora em criatividade e publicidade, André, como é que está funcionando essa questão no interior do estado com os profissionais? Olha, de toda situação, por mais difícil que ela seja, você sempre tem algum proveito positivo, tá? A pandemia deixou esse saldo positivo quando acelerou o processo de home office, e esse processo deixou de ser só interno, só dentro das agências, e a gente expandiu isso também para o cliente externo, também para o fornecedor, enfim. Então, hoje você consegue fazer 4 reuniões num turno, porque todas você faz de dentro do seu escritório. Sua equipe não precisa mais ser toda da cidade. Então, era como quando a gente abriu a Capital, já tem um tempão isso, uns 25 anos, a gente tinha metade era agência, metade era hotel, porque você não tinha profissional atuando no interior. Eu acho que a gente fez uma agência departamentalizada naquela época, então a gente tinha que levar para lá a galera de criação, a galera de mídia, produção a gente fazia em Salvador, porque não tinha como fazer lá, e aí você tinha que mandar aquela fita fisicamente para as TVs, era uma loucura, cara. A gente desenvolveu A beta, né? A beta, A gente desenvolveu um processo de malote que era uma com a Santana, que fazia a linha de ônibus Feira Salvador. Então, de 15 em 15 minutos, a gente mandava e recebia coisas. Porque os prazos da gente são por minutos, né? Se eu tenho material para entregar na TV com 4 horas, 4 em 1 minuto, perdi o prazo. Então, a gente tinha o tempo todo isso aí. E era uma loucura, porque chegava lá, estava errado, tinha que produzir de novo, mandar outra fita. Teve uma época que a gente atendeu o CNH, o Consórcio Nacional Honda, em 16 estados. Consórcio Nacional Honda e Banco Honda. Então, eu me lembro que tinha umas TVs no Maranhão que o material tinha que ir de balsa. E não era beta, era uma fita chamada Umatic, antes da beta, que não vendia em lugar nenhum, cara. E a gente tinha que ter uma quantidade enorme, porque você tinha que estar mandando tipo, lá tinha 5 emissoras Globo. E tinham, vamos lá, sei lá quantas, 30 concessionárias Honda. Às vezes então, tinha 30 materiais diferentes no ar. Porque o consórcio fazia parceria com eles e cada um tinha um material. Então era um inferno. Hoje, o que é que acontece? A gente já vinha com esse processo antes da pandemia, então a gente já tinha profissionais aqui, já tinha profissionais em outros estados. Mas depois da pandemia, isso se tornou muito mais fácil de fazer. Porque todo mundo começou a trabalhar nesse sistema, tá? E aí a gente investiu mais em tecnologia e também pôde contar com essa vantagem de não ter que ter o cliente interno todo concentrado fisicamente na agência.
E depois disso a gente passou a trabalhar num sistema que não tem o dia certo do home office, nem o dia certo do presencial. Quem quer vai presencial, quem não quer trabalha em casa sem problema nenhum. Contanto que cumpra as suas demandas. Então a gente passou a fazer um controle de pauta 2 vezes por dia, e aí a galera de criação, a maior parte trabalha em casa, aí já o atendimento tem que estar na agência, porque ainda tem o contato com o cliente, mas flui muito bem, e aí você consegue montar uma equipe nos diversos lugares. Quando a gente tinha o sistema de hotel lá, que a galera ia, uma parte se adaptava em morar lá e achava mais bacana, achava uma qualidade de vida bacana, outra parte não se adaptava, e não adiantava você pagar o dobro do que o cara ganhava, porque ele não queria morar ali. E hoje ele não precisa mais morar, tá? Assim como tem um cara que quer morar no interior, sabe? Quer morar na Chapada, e é um puta criativo, e ele dupla, se for necessário, online, ele entrega, e ele entrega melhor em casa. E tem aquele cara que gosta de trabalhar à noite, e tem o cara que gosta de trabalhar fim de semana, porque ele não curte fim de semana, mas ele quer uma quarta-feira livre para ele. Como é que você faz isso? Você tem que estar fisicamente a equipe toda, das 8 às 19, das 9 às 19. Não vai. E agora você pode ter essa facilidade. Então a gente passou a ter prazos que são cumpridos com mais facilidade, a gente passou a ter uma pauta que roda melhor, e a gente passou a ter uma equipe que não está necessariamente toda na mesma cidade. Entendeu? Entendi. E em relação às demais agências, vamos pegar aqui mais para a parte do sul, a parte do oeste do estado. Está funcionando dessa forma também? Não. Cada um funciona de um jeito. Pode ser que tenha alguém dessa forma. Exatamente dessa forma da Arte Capital, eu só conheço a gente. Mas com certeza tem outras fazendo. Então aqui em Salvador é muito comum você ter um dia que você fecha o escritório e trabalha em casa, ou 2. Tem gente que está optando muito mais pelo home e que não tem mais equipe física. Muita gente não tem mais sede e está trabalhando só. Então tem vários formatos. Permite isso no nosso setor. Tá? No setor supermercadista já é impossível. Mas, assim, no meu setor não tem um formato. Eu fui para um programa de imersão em Nova York há uns 5 anos. E quando eu fui, uns 8 anos, eu estava construindo esse prédio novo da Arte Capital. E era uma agência de 400 metros, uma agência grande até, assim, pelo menos para o interior do estado. E nesse momento eu volto de lá e mudo toda a planta da agência, que estava toda pronta já. Adiamos 3 meses de inaugurar, porque o sistema era aquele. Hoje fomos novamente. Não tem mais nada a ver com aquilo. Entendeu? Então, assim, não tem mais um formato. Você vai fazer o formato da sua empresa de comunicação de acordo com as pessoas que trabalham nela. Não é mais aquela, eu tenho uma carteira de cliente, vou colocar minha equipe nesse formato aqui, ou tenho que estar todo mundo presente. Não. Agora você tem uma equipe, você tem que valorizar a equipe, apostar nela, são pessoas, e o seu formato de trabalho na comunicação permite que você monte o seu sistema de trabalho, o seu sistema operacional de acordo com o perfil daquelas pessoas. É esse formato que a gente tem buscado. Mas isso não quer dizer que seja uma fórmula que dá certo com essa minha equipe. Não sei como é que vai ser com as outras, tá? Então não tem um formato padrão das agências hoje. Cada empresa vai se adequando à sua realidade e às vezes à realidade do seu cliente, inclusive. Eu acredito nisso, tá? Mas tem muita gente ainda que acredita no físico, tem muita gente que acredita só no home, enfim. O sistema é esse e tem rodado bem. Eu já tendia para isso antes da pandemia, mas era mais difícil de fazer porque a gente estava isolado. Hoje você consegue fazer. Então eu mudei novamente toda a planta da agência. Hoje a gente tem mais salas de reuniões virtuais, a gente tem uma sala de... Enfim, a gente adequou a esse formato e as pessoas têm total liberdade, trabalham todos os dias, mas trabalham onde querem. E não precisa avisar antes de estar trabalhando, só precisa cumprir os jobs. Entendi. Eu queria ouvir vocês também um pouquinho sobre algumas temáticas que a Bahia tem, algumas potencialidades que a Bahia tem no interior. Não só em relação ao negócio de vocês, mas o que vocês conseguem enxergar pelo interior do estado, a exemplo do turismo, né? A gente tem um turismo no interior do estado que você pega desde o turismo de negócios, né? A gente fala em Feira de Santana, tem muito turismo de negócios em feira. A gente tem a Costa do Dendê, a gente tem a Costa do Cacau. Enfim, eu queria ouvir vocês um pouco em relação ao turismo, como é que vocês estão enxergando o turismo na Bahia, no interior, já que ele é uma potencialidade. Na minha visão particular, eu acho que a gente poderia estar explorando melhor esse grande potencial da Bahia, não apenas no formato de negócio e comunicação, mas em criação de produtos turísticos mesmo, de desenvolvimento de produtos turísticos no interior. Eu queria ouvir vocês porque, com certeza, um desenvolvimento no turismo vai ajudar uma rede, né, de supermercados, vai ajudar a agência de publicidade, por aí vai. Eu queria ouvir um pouquinho como é que vocês estão enxergando o turismo no interior do estado. Eu acho que a gente tem muita potência.
O que falta é investimento, de fato, né? A gente tem uma Chapada que é um espetáculo à parte, né? Que quem vai se apaixona. Fora tantas outras riquezas que o interior da Bahia tem. Mas a gente tem o turismo de aventura no interior da Bahia, que é fortíssimo. Mas não é, de fato, comunicado isso. Não é vendido, como você falou. Então, eu acho que o que mais falta são, de fato, iniciativas, sejam elas particulares ou sejam elas governamentais, para que, de fato, comece a enxergar o interior com a potência que ele realmente tem, né, na geração de emprego. Porque quantos empregos vão ser gerados a partir do turismo? Né? Como você fala, a minha rede ela pode ir para o interior, ela pode ir para uma Chapada, ela pode ir para qualquer lugar que realmente a gente possa potencializar. Então, eu acho que a iniciativa ela tem que ser com os olhos mais cristalinos, né, do valor que o interior da Bahia tem. Entendi. Na sua visão, André? Concordo totalmente, Maria. Eu acho que a gente tem um grande potencial de turismo na Bahia. Mas eu enxergo o turismo na Bahia muito mais como uma esperança do que como uma realidade, sabe? Acho que existe uma miopia muito grande, de muito tempo, do governo, do Estado em particular e de algumas prefeituras, em geral, algumas prefeituras em geral, para voltar os olhos para isso. A gente precisa de obras estruturantes que o privado não vai fazer, sabe? A gente precisa divulgar a Bahia como um todo, que você não vai conseguir fazer com iniciativas isoladas. Todo mundo que vem de fora não acredita. A gente tem o maior litoral do Brasil. A gente tem um potencial turístico absurdo. A gente tem tudo na Bahia, velho. Da Chapada ao litoral, enfim, turismo de negócio. Pô, cadê os centros de convenções? Como é que isso vai acontecer, sabe? Cadê o incentivo para as redes de hotel? Não, não vai. Então, assim, o que eu vejo na Bahia é um absurdo potencial turístico. Uma oportunidade perdida, deixa a gente, que é da iniciativa privada, doente com isso, porque você enxerga aquilo acontecendo na sua frente, aliás, você enxerga aquilo não acontecendo na sua frente. E acho que a gente tem tudo e tenho muita esperança. Eu sou sempre otimista, eu acho que sempre vai acontecer, vai dar certo. Nem que seja por gravidade, a Bahia vai ser um grande polo turístico e uma grande referência turística. Não sei quando. Vai depender muito mais de vontade política do que do potencial que nós temos. A gente tem tudo. A gente só precisa startar. Não adianta só mostrar, sabe? É muito precária a situação do turismo na Bahia, muito precária. E a gente desperdiça um potencial gigante. É isso. Não é questão de mostrar. Para a gente poder mostrar, a gente tem que criar para poder mostrar. Foi o que eu falei em relação à criação de produtos turísticos. Não adianta só você dizer que a Bahia é linda. A Bahia é linda, mas ela tem que ter a estrada, ela tem que ter, né, todas as possibilidades, inclusive para o empreendedor poder empreender. A Bahia é linda. A Bahia está estrategicamente assim, geograficamente privilegiada, sabe? Ela está ali no meio entre o Sudeste e o Nordeste. Aí você vê o que está acontecendo em Natal, olha o que está acontecendo em Fortaleza, olha como Pernambuco está na frente da gente. Cadê a Bahia? A gente não vê a Bahia, a gente não vê porque não mostra, a gente não vê porque não tem o que mostrar do ponto de vista estrutural, porque belezas naturais e potencial turístico ninguém tem como a gente, cara. Mas como é que as pessoas vão descobrir? E se descobrir, vão dizer, pô, isso aqui podia ser tão legal, e não é. Sem estrutura, né? Nenhuma estrutura. E para o potencial que nós temos, não tem estrutura nenhuma. A não ser iniciativas particulares, muito mais no privado que no público. Super-heróis, né, que foram lá, desbravaram, fizeram. E que estão dando super certo, mas, porra, precisa do investimento, sabe, estrutural, precisa de infraestrutura, precisa mostrar a Bahia como um todo. Quem que vai fazer isso? Não é aquela vinícola que inaugurou na Chapada. Ela não vai mostrar a Bahia, ela vai mostrar ela. Tá. E aí, cadê o aeroporto dela? Cadê as estradas? Cadê o cara? Não vai sair para ver uma vinícola, mas ele sai para ver o estado da Bahia, que é um país. A gente tem uma rota do café, que é um negócio absurdo, né? E um grande amigo meu fez recentemente essa rota do café. A experiência é sensacional. A experiência é maravilhosa. Mas para chegar lá, ele quase fica sem carro. Quase que ele fica sem carro. Rapaz, a gente foi fazer uma visita na região da Chapada, para fomentar um negócio que estava vindo de fora para cá, de fora do Brasil. E aí, como a gente tinha um dia para ir, e a gente tinha uma reunião com um consórcio lá de prefeitos, eram 20 prefeitos, se eu não me engano, e muita gente da iniciativa privada, né? O pessoal que planta morango lá, que está fabricando. Então, a gente tinha um dia para reunir todo mundo. Então, eu aluguei um avião aqui para a gente ir lá e eu imaginei pousar no aeroporto de Lençóis, que dava para voltar à noite, porque para decolar à noite, né, ele tem uma estrutura bacana. Não dava para pousar lá, porque a Chapada é muito grande. Então, tinha municípios que ficavam a 300 quilômetros de distância de Lençóis. A gente teve que pousar numa cidadezinha pequenininha que ficava no meio de tudo isso. Você não tem ideia do pesadelo que foi.
Você não tem ideia. Porque a gente precisava voltar à noite para fazer o dia render. Não tem aeroporto, não tem estrutura, não tem estrada. 200 quilômetros de distância de Lençóis, se o cara tem uma boa estrada, ele ia. Era uma oportunidade única. Você estava vindo com um grupo de investidor para a Bahia. Era um fundo de investimento europeu que, pela primeira vez na história, está podendo investir fora da Europa. E o Brasil é a bola da vez para ele, mas ele vem para o Brasil e não consegue se locomover. Sabe? E aí você tem uma região grande ali, com produtores que esperam por aquela oportunidade, mas que tem que rodar 300 quilômetros numa estrada que não existe. Ou você tem que decolar num aeroporto que não oferece possibilidade de voar à noite. Então, aquele negócio tem tudo para não andar por um detalhe bobo, sabe, que podia alavancar a economia do nosso estado, que tem tudo a ver com turismo, e que vai acontecer. Eu tenho certeza que vai. Tá? Eu acho que todo mundo está enxergando isso. Então, acho que isso vai acontecer, mas não está acontecendo. É uma esperança. Eu sinto que, e vejo que existem movimentações no interior, não só por pessoas do interior fazendo, mas com pessoas de fora indo para o interior. Existem iniciativas interessantes, mas muitas delas a gente não sabe, porque isso não é divulgado, e deveria ser, porque quando você vê uma boa iniciativa acontecendo, o empreendedor que está de fora, ele se sente um pouco mais seguro de empreender ali, porque ele diz, não, peraí, o Corujão deu certo ali, alguma coisa aquela empreendedora conseguiu ali, vamos aproveitar esse mesmo potencial, né? Mas o que acontece? Eu acho que a gente vende, inclusive, pouco o próprio empreendedor, né? A gente vende pouco. A gente tem uma feira como a Bahia Farm, né, que gera ali bilhões em faturamento, né? A GMC parece que não consegue entregar o que vende lá, parece que vende o que eles pensam em vender em um ano, né? E isso é mais, por exemplo, a Bahia Farm é mais um exemplo que é pouco explorado pela própria Bahia, né? Olha só o tamanho do negócio que tem ali. E esse negócio, Bahia Farm, ele é gerado por conta do agro que tem ali, né? E a gente não fala disso, né? A gente não fala disso, a gente não tem estrutura para comportar isso, inclusive. Nós tentamos fazer até algumas coberturas lá algumas vezes, não tem hotel, né? A gente não conseguiu hotel. E a referência da região não é Salvador, é Brasília, Exato. que é mais perto, sabe? Então, aquilo não aconteceu como estado da Bahia, aquilo aconteceu com uma grande capacidade de investimento, de produção e de trabalho, uma força de trabalho e uma energia dedicada pelo privado. Claro que o governo apoiou, claro que o governo foi fundamental naquilo ali, mas a referência deles é Brasília. Uma pena. É uma pena, claro. É uma pena, né? É uma pena. Então, eu vejo essas iniciativas acontecendo e, por isso, assim como você, eu fico muito otimista, né? Porque, imagine, se sem apoio, né? Se sem as estruturas necessárias, a gente está vendo os negócios acontecerem, imagina quando a gente começar a acordar para esse potencial do interior. Que bom que a gente está discutindo isso aqui, né? E é importante falar o olhar que o estrangeiro tem para o Brasil, né? Se você vai no interior da Bahia, no sul da Bahia, grandes redes hoteleiras, que poderiam ser de brasileiros, são todas verdade. de iniciativas que vêm do exterior. Barra Grande, André estava falando da questão de transporte, Barra Grande é um pedaço do paraíso. Para mim, ali é um pedaço do paraíso. Mas, para chegar lá, você passa por tanto que você já chega no paraíso estressado. Era lá, Maria, que a gente queria fazer o ENAPRO. Não tem como fazer. Toda hora chegava a gente no aeroporto. A gente teve transfer ali 2 dias intenso, o tempo todo. Toda hora a gente mandava pegar as pessoas e levar para Praia do Forte. Como é que eu ia fazer isso com Barra Grande? Se o cara for de barco e o tempo virar, ele tem que ir embora lá. Uma semana, não volta. Viável. Mas o que acontece? Essa positividade, essa esperança de que a coisa dê certo, isso tem que ser melhor vendido, né? Eu fico pensando no seguinte, com certeza vai acontecer, o Corujão entra lá num sistema de franquias, né? Como é que vai ser isso para o empreendedor nas praças, para ele poder rodar a franquia dele com uma situação como essa? Com certeza, a região que ele vai estar ali abrindo a franquia, a micro-região que ele vai estar abrindo a franquia, ele vai ter oportunidade ali, porque o Nordeste, o interior da Bahia, ele tem essas oportunidades, ele tem esses potenciais, mas é estrutura. Então,
A gente pensa, e não sei se isso está no seu plano também, né? Porque assim, é difícil também para o empreendedor, né, colocar aquele dinheiro e não ter as estruturas necessárias para o negócio rodar, né? Na verdade, esse estudo ele é muito minucioso, né? A gente, graças a Deus e a nossa história, a gente tem inúmeras pessoas querendo a franquia. Mas, para de fato executá-la, tem que ser um estudo de logística muito grande. Hoje a gente tem uma outra oportunidade, através do Grupo Voa, que é dar aos pequenos supermercadistas condições de bater de frente com os grandes players, né? Aquele médio supermercado, ele vai ter estrutura ali de tecnologia e de gestão em processos que possa levar, e de fato, ele até a concorrência leal, né? E ter realmente a fatia de mercado. No caso da franquia, é um estudo muito minucioso, porque, assim, obviamente, a gente quer abrir 1.000 franquias, né? Mas em lugares que, de fato, a gente possa dar essa possibilidade ao empreendedor, né? Porque a gente está trabalhando com sonhos, né? A gente está trabalhando com sonhos, com vidas e com pessoas. Às vezes com o investimento de uma vida, né? O investimento de uma vida vai ali. Então, de fato, tem que ser uma coisa muito bem pensada. Outra coisa que eu queria botar em pauta aqui, em relação também com uma oportunidade e como vocês estão vendo, é o São João da Bahia, né? Porque a gente tem o São João no Nordeste extremamente forte, né? A Bahia é o maior estado, mas o protagonismo do São João continua em Campina Grande, continua lá para Caruaru, né? Eu queria entender de vocês que estão no interior, como é que vocês estão vendo esse São João como produto, né, e como um facilitador, potencializador do negócio de vocês. O São João, para a gente até criou, né? A cidade do forró lá, a cidade do forró Corujão. Para mim, é a festa que eu sou apaixonada. Eu acho que é a festa que mais une, de fato, as pessoas. O Nordeste é caloroso, né? E o São João movimenta a nossa economia de uma maneira gigantesca. Agora eu volto para a mesma questão, iniciativa. Iniciativa da prefeitura em unir recursos para, de fato, fazer um grande evento, né? As empresas se unirem junto à prefeitura também para dar a possibilidade desse evento acontecer e, de fato, as pessoas poderem ali gerar algum tipo de negócio, né? O São João de Caruaru, o São João de Campina Grande, são mundialmente conhecidos. E por que não da Bahia também não sei, né? Acaba que a gente faz um São João pequeno aqui, outro ali, outro ali, outro ali, mas nenhum tem visibilidade. Tanto quanto o potencial que deveria ter. No seu caso, André, que você tem mais acesso a algumas prefeituras, eu vejo da mesma forma que a Maria, né? São pequenas iniciativas, né? Às vezes até, me corrija se eu estiver errado, em relação a investimento em eventos e cultura. Muitas vezes o São João é o maior investimento de muitas prefeituras, né, no ano inteiro. Eu queria ouvir você um pouquinho em relação a isso, em relação ao privado e ao público também. O São João é uma excelente data de vendas, é uma oportunidade enorme para o comércio. É muito forte quando você fala nisso, segunda data de vendas de quase toda a Bahia, mas falta. Você imagine o que podia ser o São João se a gente tivesse um grande investimento aqui. E aí tem que ser um investimento de Estado, não pode ser individualizado. O maior do Nordeste. Seria o maior do Nordeste. Seria facilmente. É ótimo o investimento das prefeituras. Nunca pode acabar esse São Joãozinho característicos ali daquelas regiões e com suas características. Como falei no início, a Bahia é muito diversa, então que cada um tem ali sua festa. Mas há que ter um grande São João, como tem o de Campina Grande, como tem o de Caruaru, né? Eu acho que é uma oportunidade que a gente perde. E assim, já é uma data de venda tão forte, já movimenta tanto a economia do nosso estado, já gera tanto negócio, tanta renda para aquele pequeno produtor do campo, aquele, sabe, agricultura familiar, todo mundo se beneficia disso. É uma festa que integra muito mesmo, Maria. É aquela festa da família, todo mundo participa, principalmente no interior, né? Então, assim, poxa, eu acho que falta essa iniciativa de coordenar esse São João e de voltar um pouco os olhos para eles. São eventos caros quando feitos individualmente pelas prefeituras e que não dá aquela visão de turismo para quem está fora da Bahia. São pequenas festas regionais. Se a gente tivesse uma coordenação disso, se a gente tivesse um projeto macro para isso, sabe? Eu acho que a gente, dava uma revitalizada aí, aí sim, num interior que precisa muito da condução, da organização e da logística, muito mais do que quando a gente fala em comunicação, quando a gente fala em supermercado e no varejo em geral, sabe? Eu acho que é uma
é uma outra grande oportunidade, é um outro grande potencial desperdiçado para o nosso estado. Eu acho que você falou uma coisa interessante. Até no São João das cidades, é importante isso, porque cada cidade, de fato, tem que ter o seu pequeno São João. Essa é a característica do São João, né? Agora, muito se fala, inclusive em São Paulo, sobre a regionalização da comunicação, né? Não, a gente precisa falar com o público local, na linguagem dele, com a cultura dele. E eu lhe pergunto, quantas grandes marcas estão patrocinando esses pequenos São Joões? Quase nada, cara. O que está acontecendo? Se você não fechar agora, dezembro talvez já seja tarde, tá? Mas vamos lá, se a gente não fechar agora, até o fim dessa semana, os projetos de patrocínio, o planejamento estratégico 2024, normalmente já estão prontos das grandes empresas, que são as grandes marcas, que poderiam estar investindo. E esses projetos micro de São João regional, eles são feitos de forma muito amadora. Eles são feitos e tocados com uma característica muito regional, de regiões normalmente muito pequenas. Você não vai ter uma grande marca nacional interessada em focar o esforço e o investimento naquela pequena região. Você precisa ter o São João da Bahia acontecendo. E aí sim, esses São Joões regionais todos vão contribuir para o todo. Se você não tem isso, se você não tem esse planejamento, esqueça as grandes marcas e você vai trabalhar suas pequenas festas com investidores locais. É muito bom, é muito bacana, mas vai ficar restrito a isso. Você não vai conseguir nada além disso, né? Exatamente. É a criação desse produto. O produto São João da Bahia. Quando a gente fala no produto São João da Bahia, ao meu ver, para uma grande marca, não é patrocinar o São João do governo do estado. É patrocinar o São João da Bahia de fato, né? Exatamente. Há que ter essa integração. Há que ter essa integração. É a criação de um produto. De um produto São João da Bahia. Exatamente. A porta de entrada do Nordeste, velho, e a gente não tem. E assim, pô, é um potencial gigante e diferente do turismo, voltado especificamente para pequenas economias, voltado especificamente para a zona rural, para aquele pequeno produtor, sabe? Você podia beneficiar de uma outra forma, oxigenar a economia do interior do estado por uma outra vertente, tá? Diferente do turismo, mas que tem muito a ver com o turismo, porque esse seria um grande produto para o turismo da Bahia também. Então, o que falta é isso, o que falta é coordenação, o que falta é pensar junto, o que falta é planejamento, o que falta é vontade política, investimento de forma estruturada e planejada. A gente teria um super produto e a gente teria aí uma das locomotivas para movimentar a economia do nosso estado, principalmente no interior. Bem, fica então a dica, né, para o poder público, né, fica a dica para empresas privadas que quiser montar esse produto, né? É um produto que para grandes empresas seria em tese de grande interesse, porque você estaria falando próximo do baiano, de fato, em seu São João, né? E, obviamente, alavancando a economia de todo o estado, porque, de fato, o São João ele movimenta mais gente do que o Carnaval. Que ninguém fala, pouquíssima gente fala isso, né? O Carnaval ele é vendido, o São João não. O Carnaval é vendido, o Carnaval é um grande evento estadual. E o São João são centenas de pequenos eventos espalhados pela Bahia. Pense como isso, de forma coordenada, irrigaria a nossa economia. E como isso traria de volta os olhares do Brasil e até de fora para o nosso estado, tanto quanto o Carnaval, e de uma forma totalmente diferente. Mostrando muito mais a cultura, né? A real cultura. E a realidade do nosso estado, que, como a Alex colocou bem no início, o estado da Bahia é o interior da Bahia. Exatamente. Então, assim, fica a dica que eu acho que essa discussão é extremamente rica, porque isso não é um produto a ser criado, o São João está aí, a gente que precisa é organização e investimento, né? O pessoal já está aqui falando que nosso tempo acabou. Eu queria, mais uma vez, agradecer muito ao André, tá? Agradecer muito a Maria, dar os parabéns para vocês, né, por estarem atuando nesse ambiente, né, que não é um ambiente fácil, né? Brasil não é fácil, né? Nesse ambiente que a gente tem hoje. Então, parabéns para vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, pelas empresas de vocês, tá? Agradecer mais uma vez a BMP e a Zygon por estar, né, possibilitando aqui essa conversa nossa. Tá joia? Maria, quiser falar alguma coisa? André? Agradecer mais uma vez, né? É uma oportunidade gigantesca esse bate-papo, né? André é uma pessoa que eu já quis trabalhar com ele, entendeu? Eu era estagiária na TV Subaia na época, ele nem lembra de mim. Olha aí as oportunidades que tá a gente vendo? perde. Olha o potencial desperdiçado. Olha o que eu perdi aí, cara.
Mas é muito gratificante hoje olhar essa trajetória e estar sentada aqui com o André, com você, e discutindo, de fato, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso interior. Esse aqui é o intuito, exatamente. É isso, queria também agradecer muito a vocês. Olha, o Screen é um evento fantástico. Traz toda essa discussão, traz toda essa polêmica, movimenta, muito o nosso mercado de comunicação, e volta os olhos para a Bahia, para temas super interessantes, super diversos, né, como a gente está aqui. E sempre é um prazer muito grande estar aqui. Já tive algumas vezes, vou estar todas as vezes que for convidado, porque realmente são de iniciativas como essa que a gente parte para construir um grande São João, que a gente parte para construir turismo. E é isso que precisa o nosso Estado, sabe? Se organizar, se planejar e fazer acontecer. Exatamente. Tudo a gente tem na mão, o potencial a gente tem. O que a gente tem hoje, na verdade, é um bom problema. Vamos trabalhar a Bahia porque está aí, só depende da gente. A gente acabou de provar isso aqui, com tantas iniciativas que a gente falou aqui, com tantos potenciais que a gente falou aqui, que muitas vezes não são devidamente aproveitados, né? Isso aqui, de fato, é uma iniciativa que esperamos que gerem iniciativas, né? Gente, obrigado. Boa tarde para todo mundo.